E finalmente vem a nossa classe árvore. Então é a nossa classe árvore que vai orquestrar todo as atividades relacionadas à nossa árvore 234. Ela vai orquestrar a procura por um determinado item de dado, vai inserir um item na árvore, vai retirar itens da árvore e assim por diante. A primeira função da nossa árvore 234 é a função, é o construtor, né, da nossa classe. Quando eu crio um objeto da classe árvore 234, ele simplesmente vai executar a função init. Nós já vimos isso nas aulas passadas. E ela vai criar um atributo chamado raiz. E nesse atributo ela vai colocar um objeto da classe nó. Então a nossa árvore começa com a raiz e a raiz é um nó. Bom, a próxima função da nossa árvore é procurar. Então eu passo para ela uma chave, um valor qualquer, e ela vai, a partir da raiz, procurar a localização exata dessa chave. Inicialmente ela faz uma variável no atual igual a raiz, ou seja, esse no atual eu vou usar para fazer a pesquisa, ou seja, eu vou descendo na árvore, usando essa variável no atual para ir descendo na árvore. E aí eu crio um laço para fazer esse tipo de atividade. Então, um while true, quer dizer, o laço enquanto isso aqui for true, eu faço o quê? Primeiro, eu vou no nó atual e procuro o item. Naquela função lá do nó, na classe nó chamada procurar item, e passo para ele a chave. Pode ser que aqui mesmo a gente encerre essa função, se a primeira vez que, se, por exemplo, a chave que eu procuro estivesse no raiz, assim que ele entrasse nessa função, ele já poderia retornar aqui o número do filho que contém esse valor-chave. Bom, caso esse número do filho seja diferente de menos 1, quer dizer, foi exatamente isso que aconteceu, ele encontrou, colocou aqui, então eu retorno o número do filho. Já encontrei, é verdade. Né? Agora, se não, ele não encontrou naquele nó, ou nesse nó aqui que eu estava procurando. O que eu faço? Eu vou descer na árvore, ou seja, eu vou, a partir do nó natural, obter o próximo filho e passar para ele exatamente o valor da chave. Essa função, obtém o próximo filho, é a função que vai pegar o valor da chave e vai me decidir qual caminho de busca eu vou seguir e qual próximo nó eu vou ter que pesquisar. Então, esse valor que ela encontra, a partir da chave ela encontra o próximo filho, ela passa para o nó atual. E como nós estamos em um laço, né, ele vai fazer tudo de novo, vai verificar se o nó atual tem a chave, se tiver, ele retorna aqui, se não tiver, ele vai pegar o próximo nó. E assim por diante, até que, na hora de obter o próximo filho que ele obtenha seja uma folha. Se ele obtém uma folha, essa folha foi verificado que os dados não estão nessa folha e obtém o próximo filho, seguiu aquela regra que a gente falou agora, de sempre encontrar o caminho correto, então esse elemento não está na nossa árvore, não pertence à nossa árvore, e aí ele retorna o valor menos 1. Então é uma outra função que você tem que estudar com calma também, executar passo a passo, para verificar exatamente o funcionamento passo a passo dessa função procurar. A próxima função que nós temos aqui é a função inserir. Então a função inserir é aquela que vai se responsabilizar pela inserção de novos valores na árvore. Então ela começa da mesma forma que a função procurar começa na raiz, ela recebe o valor da raiz e coloca no nó atual. Esse nó atual vai ser o nó que nós estaremos utilizando para a inserção dos dados. Né? É ele que vai me servir de pesquisa e de localização para inserção. Bom, então o que eu faço? Primeira coisa, eu pego um item temporário. Item temporário vai ser um objeto da classe item dado. E eu vou construir esse objeto passando para ele o valor. Então eu passei o valor para a classe item dado, o construtor da classe vai criar um objeto item dado e vai colocar esse objeto referenciado pela variável temp_item. Bom, então esse temp_item é o item exatamente que eu quero acrescentar. É exatamente o item de dado que eu quero acrescentar a um dos nós da minha árvore. Bom, então eu crio um laço. Está aqui o meu laço, enquanto verdade, então é um laço infinito em princípio, né? E ele faz o quê? A primeira coisa que ele faz, ele verifica se o nó atual está cheio.
Essa é a primeira verificação que ele tem que fazer. Se o nó atual estiver cheio, ele chama a função separar o nó atual. Essa função separar é a função que faz aquela manipulação que nós mostramos nas transparências. Qual a manipulação? É a manipulação em que consiste em criar um nó acima do nó atual, ou seja, um nó pai para ele, criar um novo nó à direita e dividir os elementos, passar um dos elementos para cima, passar um dos elementos para a direita e passar dois filhos para a direita. Isso nós fizemos nas transparências e é exatamente essa função separar que faz isso. Então observe que sempre que na pesquisa descendo, ou seja, a partir do raiz, quando ele for descendo na árvore, ele encontrar um nó cheio, ele separa o nó. Então isso aqui já está garantido por essa parte de código aqui. Bom, depois que ele separa o nó, então o nó atual já volta em uma outra configuração. O nó atual foi modificado, ele volta em outra configuração, e nessa nova configuração eu obtenho o pai, eu quero saber quem é o pai dele. Bom, e a partir desse pai, ou seja, o nó atual passa a ser o seu próprio pai, quer dizer, o nó atual agora já não é mais o nó atual, mas o pai dele, né? E a partir disso ele obtém o próximo filho. É aquela mesma função que pega a chave, pega o valor, vai lá e encontra o melhor caminho de descida baseado no valor e passa isso para o nó atual. Então o nó atual agora é o nó onde efetivamente eu vou inserir algum item. Bom, isso tudo é feito quando o nó atual está cheio. Mas se não for o caso, você testa se o nó atual é folha. Certo? Se o nó atual é folha, ele interrompe o laço. Né? Ele interrompe esse laço aqui e vai executar o próximo comando, que é o que? É inserir o item inserir o temp item, que nós colocamos aqui, inserir o temp item no nó atual. Porque ele é folha, é aí mesmo que eu insiro, sempre que os dados são sempre inseridos nas folhas. Bom, se não, o nó atual não está cheio, o nó não é folha, o que ele vai fazer? Ele vai obter o próximo filho. Aquela mesma função que está aqui, que ele faz também depois da separação. Obtém o próximo filho, porque ele está caminhando na direção da folha. Então, obtém o próximo filho, e ele vai ficar fazendo isso aí, né, repetidamente, até que ou separa, ou obtém o próximo. Separa, obtém o próximo. Separa, obtém o próximo, continua. Separa, obtém o próximo, continua. Não separa, em compensação, obtém o próximo. Então, ele vai ficar dentro desse laço aqui, até que quando ele sai do laço, ele simplesmente já não tem mais outra coisa a fazer, senão inserir o item, porque ele já encontrou uma folha, e essa folha tem espaço suficiente para o preenchimento, para a inserção de um novo item. Então, o que foi feito nessa função foi simplesmente, nós procuramos, descemos na árvore a partir do raiz, sempre que foi encontrado um nó cheio, esse nó foi separado, nós chamamos a função separar para isso. Depois do nó separado, ele continua normalmente a sua busca, e essa busca implica sempre em encontrar o caminho certo através do valor da chave que eu quero inserir. Então eu encontro sempre o caminho certo até que eu chegue numa folha. Então se eu passei por toda a árvore seguindo o caminho certo, não encontrei nenhum nó que estivesse completamente preenchido, e ao chegar na folha, então, eu posso perfeitamente inserir o meu item, meu temp item, que é exatamente um objeto da classe item dado. Eu vou inserir no nó atual, que esse nó atual, no final das contas, será uma folha. É isso aí, é simples assim, é exatamente como nós tínhamos feito nas transparências. E a função mais complexa, né, da nossa árvore, que seria a função separar. Então a função separar faz exatamente aquilo que nós previmos nas transparências. Ela cria um item C, removendo o último item do nó. Ela remove também o item B. Então nós temos dois itens separados, esses itens vão para outros lugares. Nós desconectamos o filho 2 através da função desconectar filho e o filho 3. Desconectamos do nó atual, se existir, né? Se não existir ele vai descobrir que é nulo, vai voltar o valor nulo. Criamos um novo nó, que nós vamos chamar de novo direito, né? E aí testamos se o nó que nós vamos separar é a raiz. Se for, nós usamos o procedimento de separação da raiz, que é criar um novo nó para a raiz, dizer que o pai vai ser a raiz, e pegamos a raiz e conectamos o filho, né,
conectamos o filho, que vai ser quem? Quem vai ser o filho da nova raiz? O filho da nova raiz vai ser o nó atual. É esse nó que exatamente nós queremos separar. Então nós criamos uma nova raiz, porque o nó era a raiz, mas nós criamos uma nova raiz, e essa nova raiz vai ser o pai do mesmo, vai ser o pai do nó que nós estamos separando.